tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de abril de 2016, é um domingo. O verbete é de número 3.733. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 16 máximos. O tema, lucidez na maturidade, e foi elaborado, segundo a especialidade, holomaturologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Rita Richter. Rita Carmen Richter, ela é brasileira, natural de Chapada, Rio Grande do Sul. Ela é graduada em pedagogia, especialista em metodologia do ensino superior. É voluntária da Conscienciologia desde 2003, docente da Conscienciologia desde 2013 e tenepsista desde 2004. A lucidez na maturidade é a perspicácia, sagacidade, clareza e precisão mantida pela consciência, homem ou mulher, no avançar da idade biológica, quanto à capacidade de ponderar, conhecer, compreender, discernir e apreender ao preservar o cérebro saudável e a qualidade de vida. Na pensinologia, nós destacamos aí o holopensene pessoal da manutenção da lucidez na maturidade, a lucidez quanto aos prioropensenes, a prioropensenidade mantida na terceira idade, a maturidade holopensênica, a flexibilidade autopensênica, a retilinearidade autopensênica, o emprego da lucidez na renovação pensênica, a lucidez holopensênica sustentando a longevidade holossomática produtiva. Na fatologia, o fato de toda experiência pessoal resultar na formação de circuitos neurológicos. A compreensibilidade ampliada proporcionalmente ao avanço da idade biológica, quando mantida a lucidez. O bom humor favorecendo a maturidade saudável. O esquecimento das informações irrelevantes. A maturidade não significando declínio da inteligência. A predisposição para expansão dos horizontes mentais. A ampliação do dicionário cerebral enquanto meio de manutenção da lucidez na idade avançada. A maturidade construtiva e empreendedora, o esforço permanente do nível de lucidez na manutenção do cérebro ativo, a relevante produção intelectual na maturidade. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a assunção da responsabilidade no emprego da sustentabilidade energética pró-evolutiva, a maturidade parapsíquica, as percepções e as interferências lógicas quanto ao endosso de amparadores extrafísicos nas manifestações cosmoéticas do idoso, a melhoria do nível e da qualidade dos paraconvívios. A gente chama atenção que no detalhismo tem 11 máximos, ou seja, 11 sessões com o máximo, formando máximos para o verbete. E isso dá uma qualidade, uma qualificação ao verbete. Tá? Na argumentologia, nós destacamos aí a importância do parágrafo diagnosticologia, na qual a verbetógrafa faz uma discussão aí sobre a lucidez na maturidade para ser mantida, né? Para garantir o cérebro ativo, ela requer da medicina diagnósticos precisos quanto a qualquer debilitação aí cerebral. Na profilaxologia, pela ótica da homeostaticologia, a verbetógrafa dá 3 exemplos de investimentos que a consciência deve fazer quanto ao suprimento das deficiências somáticas durante o envelhecimento ou no envelhecimento. Na remissiologia, nós vamos destacar os seguintes verbetes: anti-envelhecimento cerebral, aparvalhamento bovino, envelhecimento, longevidade produtiva e meta existencial final. A lucidez na maturidade requer da consciência investimento no trinômio vontade, intenção, determinação, na construção do processo evolutivo cosmoético e prioritário
em prol do complexo. Você considera importante a manutenção da lucidez na maturidade? Busca empregar os atributos mentais somáticos pessoais no cotidiano, garantindo a atividade cerebral permanente? Na bibliografia específica, a autora contribui com 8 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Cláudio Monteiro, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Perspicácia, acuidade, precisão, clareza, velhice, equilíbrio, interassistência, discernimento, exemplarismo, longevidade, memória, evolução, profilaxia, complexes, ancianidade, ortopensenidade, holomaturologia, despertologia, gerontologia e lucidologia. A pergunta que a gente sempre faz aqui para começar a discussão nossa e o nosso debate sobre o tema com todos os tertulianos e teletertulianos é saber de você o que te levou a fazer esse tema. E eu gosto sempre também de saber, se for possível, você contar para a gente, assim, se houve algum bastidor assim, significativo, ou seja, algum fenômeno, parafenômeno que você tenha vivenciado exatamente por causa do tema, da elaboração do verbete desse tema. Se você puder contar, senão pode ficar tranquila, não tem necessidade. Posso sim. Gostaria de contar. Em primeiro lugar, boa tarde aos tertulianos e teletertulianos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de apresentar meu primeiro verbete, Lucidez na Maturidade. Agradecer à equipe extrafísica de amparadores do programa Verbetografia, ao professor Valdo pelo legado da ciência da Conscienciologia, que está facilitando muito o nosso caminho evolutivo, a equipe intrafísica de professores da Enciclosapiens, pelo incentivo constante no processo da escrita de neoverbetógrafos, e, em especial, a professora Rosa Nader, revisora desse verbete. E quero dedicar esse verbete à professora Rosa Nader. Obrigada, por causa da minha idade, está ótimo, eu agradeço. Eu brinquei com ela no início, né, que esse verbete foi para mim, ela escreveu para mim, sabe? Obrigada, Rita. A verbetografia e Enciclosapiens é que te agradece, e agradece a todos vocês que têm um empenho na elaboração de verbetes. Que vocês façam muito mais verbetes. O tema da lucidez na maturidade, a lucidez, na verdade, sempre foi uma meta na minha vida. Para manter a saúde do soma, o cérebro saudável, e a lucidez, depois que eu consegui a Conscienciologia, manter a lucidez para qualificar a assistência. Para ter você conseguir, na TENEPS, por exemplo, eu sempre, quando direciono as energias, que as pessoas tenham a lucidez na tomada das decisões, a lucidez na assistência, para que elas consigam ser mais assertivas possíveis e mais cosmoéticas. Nós também tivemos uma pessoa próxima à família que passou pelo processo de Alzheimer. Então, assim, mexeu bastante comigo, eu já estava nesse processo de fazer essa pesquisa. Eu tive uma projeção amparada, onde o amparador me levou para um hospício, mostrando como fica a consciência quando perde as faculdades mentais, perde a lucidez. A decisão de escrever, aí eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa, eu preciso agora, não tem mais, depois dessa projeção patrocinada pelo amparador, eu preciso escrever sobre isso, tudo bem, eu tenho esse conhecimento, investi toda minha meta, meu objetivo da minha vida intrafísica era essa, manter a lucidez. Mas e o que eu estou fazendo para contribuir com as outras pessoas? Eu preciso escrever. Aí, como que eu vou... o travão era grande. Aí eu me inscrevi na leitura lúcida. Em 2014, me inscrevi na leitura lúcida e tentei escrever, mas continuei travada. Chegou no final do curso, continuei travada, li muito, acompanhei todo o processo, fiz todas as tarefas, como eu disse, fui bem disciplinada, mas não conseguia deslanchar para fazer um artigo. Aí, em 2014,
eu também fiz o conscienciograma EAD. Em janeiro de 2000, terminei o conscienciograma, não consegui entender bem o resultado, o gráfico era tudo meio confuso. Aí, em 2015, em janeiro, eu marquei uma preceptoria na Consus. Nessa preceptoria, eu consegui entender, através do gráfico, que a minha intelectualidade era um trafor ocioso, e o meu trafal era a escrita, que eu precisava fazer um resgate disso. Eu aí resolvi me inscrever no Verbetografia em agosto de 2015 e fui acompanhando as aulas e fui escrevendo. Falei, não sei o que vai dar, mas eu vou escrever. Eu vou escrever e vou escrever o máximo, vou pesquisar o máximo e vou me dedicar com todo afinco. E vou colocar meus trafores em ação, que é a auto-organização e determinação. Esquece os trafares e põe os trafores em ação. Aí, durante o processo da escrita, foi muito interessante, porque eu sempre fui muito ansiosa, muito apressada, tentando resolver muitas coisas ao mesmo tempo, fazendo uma tarefa já pensando na outra, e não mantinha o foco. Aí vinha a dispersão, por isso que eu não conseguia escrever também, não conseguia focar naquilo que era necessário. Nesse processo da escrita do verbete, eu consegui diminuir essa pressa, consegui diminuir a ansiedade, e principalmente porque o verbete exige detalhismo e exaustividade. Quando a professora Rosa falava na aula EAD a exaustividade, aquilo chegava a dar uma angústia. Eu não vou conseguir, porque é justamente a minha pressa, a minha ansiedade, é detalhismo e exaustividade. Não, mas agora eu vou focar no detalhismo e exaustividade, justamente. Aí eu consegui manter o foco, consegui diminuir a pressa e consegui diminuir ainda não superei a ansiedade, mas consegui diminuir e ao menos tentar manter o foco naquilo que eu estou fazendo agora. Agora a gente tem que deixar claro aqui que a Rita foi assim, uma excelente aluna do programa, porque manteve a disciplina, a exaustividade necessária para fazer. Você terminou o verbete junto com o programa, né? Sim. Bom, parabéns aí para o sucesso. Agora, muitos outros verbetes virão e o livro agora você pode começar, né? Fazer, já tem toda a pesquisa pronta. Vamos começar então o debate, Rita? Vamos. Na Fatologia, página 32, sexta linha. A lucidez cosmoética do longevo quanto ao compromisso assumido na condução da proex pessoal. Pode, por favor, comentar? A lucidez cosmoética do longevo quanto ao compromisso assumido na condição da proexis pessoal. Justamente, você ter sempre como foco você manter essa lucidez, mas uma lucidez cosmoética. É como eu coloquei, a intenção que eu mantenha sempre, que eu consiga ter lucidez e consiga sempre nas ações, na assistência, na interassistência, manter a cosmoética em primeiro plano. E na idade, por meio do compromisso assumido na condição da proexis pessoal. Nós não conseguimos conduzir a nossa proexis se nós não tivermos essa cosmoética, acima de tudo, em todas as ações. Muito bem. Na parafatologia, página 33, quinta linha, as parapercepções e as interferências lógicas quanto ao endosso de amparadores extrafísicos nas manifestações cosmoéticas do idoso. Pode comentar também? Essas parapercepções e interferências lógicas, você percebe durante o processo da escrita, ficou muito evidente, porque aí você recebe os insights do amparador e imediatamente você consegue ter uma compreensão e consegue tirar as melhores conclusões, porque você já tem uma maturidade. Quando eu era mais jovem, você tira as conclusões muito precipitadas. Quando você é mais maduro, você começa a fazer uma análise mais detalhada. Então, todas as situações que acontecem,
você analisa primeiro, faz uma reflexão para depois tirar as conclusões. E aí, nesse caso, eu falo sempre que a gente aprende a ficar mais obediente aos insights do amparador. Você não duvida mais que aquilo é um insight, você sabe que é. E aí você toma as decisões mais assertivas. Na neossinapsologia, página 33, última linha, os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, na qualidade de GESCONs impulsionadoras de neossinapses. Pode explanar? Olha, realmente, como eu diria, na minha vivência, foi o pulo do gato. A gente fala aquele pulo do gato, né? A verbete da enciclopédia, na qualidade de GESCONs impulsionadores das neossinapses, o tempo todo você está estudando, você está aprofundando naquele tema e vai criando as sinapses e as neossinapses. É uma usina criadora de neossinapses, a verbetografia. Eu também acho. A gente tem vários verbetes que falam, né, um pouco sobre como fazer isso, né? De utilizar os verbetes da enciclopédia para poder criar novas sinapses. Uma questão é você assistir as tertúlias, você ler o verbete. Fazer pergunta também. Fazer perguntas é uma das questões. A outra é você realmente pôr a mão na massa e escrever. Escrever, pesquisar. Isso. Na fatologia, página 32, terceira linha, pode exemplificar o bom humor favorecendo a maturidade saudável? Aí ele complementa assim, sei que o bom humor não é zombar dos outros, nem fazer pegadinhas, mas sinto dificuldade em demonstrar o humor saudável por receio de não me compreenderem ou de me julgarem uma pessoa leviana. Parece contraditório, né? Qual é? Só desculpa. Assim, na fatologia, página 32, terceira linha. O bom Eu vou ler humor... de novo, posso ler? Pode. Pode exemplificar o bom humor favorecendo a maturidade saudável? Então, o bom humor favorecendo a maturidade saudável. Aí ele faz um complemento. Sim. Sei que o bom humor não é zombar dos outros. Eu também concordo, né? Nem fazer pegadinhas. Ok. Mas sinto dificuldade em demonstrar o humor saudável por receio de não me compreenderem ou de me julgarem como uma pessoa leviana. Eu não entendi bem o que ele quer dizer com leviana. Eu acho que eu entendi. Você entendeu? Ótimo. Acho que eu entendi. O bom humor não é no sentido de fazer piada. Até porque a maioria das piadas não são construtivas. Aliás, eu não conheço nenhuma piada construtiva. Dizer bem assim, a realidade. O bom humor favorecendo a maturidade é você manter um estado de bom humor. É um estado íntimo de tranquilidade. Se você cumprimentar a pessoa, primeiro você aborda com um sorriso. Isso já é demonstração do bom humor. Você dá abertismo. Quando você demonstra uma abertura, você já se direciona à pessoa com um sorriso franco, aberto. Essa pessoa já vai receber, não esquecendo que a energia chega primeiro. Então, que tipo de energia, o tipo de energia que a pessoa coloca quando ela vai abordar a outra, a energia chega primeiro. Depois, ela consegue abordar, a pessoa já dá abertura. Raras vezes. Eu sou muito aberta, eu faço amizade muito fácil, porque eu sempre falo que eu estou sorrindo e tal, e eu me sinto bem com isso nessa interação. Então, essa interação, não tenha receio, coloca energia, coloca um sorriso no rosto e vai em frente. Posso complementar? Primeiro, só parabenizando, né, a professora Rita, parabéns pelo verbete, muito bom. Obrigada. Mas eu vejo que nessa colocação, né, que foi feita na pergunta, como eu costumo refletir muito sobre essa questão da abordagem, tem a ver como exemplificar e ter uma relação social mais agradável,
eu vejo que o ponto dessa questão leva a duas considerações. Primeiro, a intencionalidade. A intencionalidade do ponto de vista, eu quero fazer um social. O bom humor social, ele vai criar a ironia do dia a dia, tipo brincadeira, tipo, olha, hoje você está bem vestida, né? O seu cabelo está bacana, né? Hoje, né? Tipo, parece que, sabe, os colegas, eles vão brincando com a coisa leve do ponto de vista do bom humor. Isso é uma coisa. A segunda questão da intencionalidade é a necessidade de fazer uma heterocrítica, que aí entra justamente um pouco do que ele comentou, tipo, olha, não quero sentir leviano, mas dá uma sensação do que, tipo, olha, eu quero falar algo importante em que eu sinto incomodado e eu não sei como, e eu quero usar o bom humor. Aí a coisa complicou. Eu Tá penso vendo? que o leviano dele, depois que vocês estão falando aí, me veio aqui, ocorreu assim, ó, é o caso de a pessoa fez uma coisa da qual ele precisava de falar exatamente, não, de fazer atares. e fazer atares, não Exato, faz para manter a aparência do bom humor, Exato. e aí isso passa mesmo uma leviandade, né, consciencial que eu estou falando. Exatamente, foi isso que eu senti, Né? percebi isso daí. Que é justamente a intencionalidade. Se eu quero fazer um esclarecimento, eu vou ter que adequar a forma. Isso é uma Agora, dificuldade. tem na enciclopédia um verbete da Tânia, da Sandra Tornieri, dificuldade, que se chama humor homeostático, que eu acho que resolve a questão dele. E se me permitir, eu vou ler aqui a definição. O humor homeostático é o estado consciencial de equilíbrio manifesto pelo ânimo, disposição e temperamento positivo maduro da consciência, com sim ou com ciex, compondo holopensene sadio e cosmoético, permitindo-lhe conhecer a realidade e focar no melhor dos seres vivos, objetos, fatos e parafatos do cotidiano, favorecendo a empatia, a convivência, que é prosêmica, a criatividade, o aproveitamento máximo das oportunidades interassistenciais. Então, assim, pelo que está aqui, pelo que também a gente via, né, o professor Valdo falando, não se perturbar com as coisas do dia, mas manter a lucidez. Sim. Ali. É uma coisa também que o professor Valdo coloca num dicionário de argumentos, que é importante a manutenção desse bom humor na maturidade, na velhice, para não se tornar ranzinza. Ninguém quer ficar perto de alguém que é mal-humorado, que é ranzinza. Então, assim, o que acontece com o avanço da idade? Nós ficamos mais críticos. Realmente, nós ficamos mais críticos. E nós temos que ter o cuidado que essa criticidade não se torne ranzinagem. Eu falo, não pode ficar ranzinza. Ficar um velhinho ranzinza, ninguém quer ficar por perto, não. Todo mundo se afasta. Sabe o que caracteriza o ranzinza, que tem a ver com uma das coisas que a gente leu aqui, que a gente pode até tirar como parâmetro, né? Que é assim, o ranzinza, ele é trafarista, ele só vê o ruim de tudo, né? E aqui na definição a gente leu traforismo, ou seja, em todos os aspectos da vida, em todas as pessoas, em todos os princípios conscienciais, sempre tem uma coisa da admiração e discordância. Tem sempre uma coisa que você não concorda, que a pessoa precisa melhorar, e tem sempre uma coisa positiva. Mas você tem duas lentes para você olhar. Não só os princípios conscienciais, mas os fatos e o mundo em volta. Tem a lente do ranzinza, que só vê o errado, só vê o prejuízo, só vê a coisa que vem de ruim. E tem a outra lente, que vê o bom, que vê o positivo, não que isso seja uma maneira de se abster da responsabilidade de apontar o negativo, não é isso. Você tem que ver o mal do outro, mas não pensar mal do outro, né? Exatamente. Eu acho que saber fazer isso é ter bom humor. A maturidade em si nos torna mais críticos, mas por quê? Porque nós analisamos tudo de maneira diferente. Nós não tiramos mais aquelas conclusões precipitadas. É isso ou não é? Você faz uma reflexão e tal, mas aí é levar isso para o lado positivo, do bom humor.
E uma coisa interessante, né, já que é professora, né, a pedagoga, né, é de verificar que a gente tem que também ter paciência quanto à dose, né, porque às vezes a gente gostaria de dar uma dose mais, né, Mais forte. forte, e você sabe que não, que aquilo vai ser inútil, Tem que que ser você vai ter que dar uma coisa mais. Mas eu posso aproveitar e fazer Pode, algumas sua questões? pergunta, vai Então, lá. olha só, eu gostaria que você aproveitasse e aprofundasse na página 33, na efeitologia, o efeito preventivo do equilíbrio mental. Na segunda linha da efeitologia. Efeitologia. É na primeira linha, na verdade, final. O efeito preventivo do equilíbrio mental é justamente você... essa maturidade, quando nós atingimos a maturidade, só lembrando que, segundo os estudos, segundo as pesquisas que eu fiz, a maturidade compreende mais ou menos, é flexível, entre 40 e 65 anos. Então, nessa idade, o efeito preventivo do equilíbrio mental começa desde a juventude, desde a infância. Quando você consegue... agora eu vou colocar uma questão como sendo educadora. Eu sou professora da universidade que forma professores que trabalham com educação infantil e anos iniciais. Então, a importância de incentivar essas crianças ao estudo, ao aprofundamento do estudo, não ao estudo superficial, mas ao aprofundamento do estudo. Que se você tiver o efeito preventivo, seria isso, o equilíbrio mental. E quando você conhece o trabalho das energias, isso é mais intensificado ainda com o processo das interações energéticas que nós temos. Ok. Outro ponto que eu gostaria que você pudesse aprofundar é na primeira 32, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, seriam as tolices e as imaturidades da imaginação exacerbada pelo psicossoma. Exato. Essa é uma pergunta de um teletertuliano também. Né? As tolices e imaturidades da imaginação exacerbada pelo psicossoma. Você ainda, mesmo na maturidade, muitas vezes tem as tolices, as imaturidades. Quando você utiliza, você não foca no mental soma, que é a razão, você, quando está racionalizando pelo psicossoma, você é levado, quer dizer, nem racionaliza, você é levado pela emoção. E aí você comete as tolices e as imaturidades nas abordagens, na assistência, na interassistência, quando você vê assim, putz, pisei na jaca, né? Quando você vai fazer uma assistência e você vê que você foi mais pela emoção do que pela razão. Isso é uma grande imaturidade. Então, assim, na maturidade, nós temos um compromisso cada vez maior de sermos exemplo. Eu estou buscando isso. Eu vou complementar só um instantinho com essa questão mesmo, com uma pergunta de um teletertuliano, que ele pergunta assim, quais são as sugestões para diminuição ou eliminação dessas tolices? Eu ia justamente perguntar isso. Então, é do teletertuliano. Você está pegando aqui todos os pensenes daqui da mesa. Olha, seria justamente você investir no mental soma. Você focar no mental soma, você priorizar leituras de qualidade, priorizar depois da leitura, vem a escrita, e aí você vai diminuindo, você vai eliminando essas tolices e essas imaturidades. Olha, só para você ter uma ideia, essa pergunta, então, são 3 teletertulianos que fizeram essa pergunta, com mais a pergunta dele, 4 perguntas. Então, você isso quer aqui complementar, é o nosso board, assim, né? Você gostaria de complementar? Posso contribuir aí? E eu acho que também o seu exemplo da coragem de fazer autopesquisa, o investimento também na autopesquisa, que nem você fez, eu acho que favorece, como favoreceu você também, a questão assim de compreender, de ver a necessidade
da cognição, do bom humor, da flexibilização. Então, essa oportunidade que a pessoa se dá a partir do momento da coragem de fazer o autoenfrentamento, fazer as autopesquisas, eu acho que abre todo um caminho de oportunidade. A pessoa consegue enxergar as oportunidades e aí já está preparada também para ter coragem de avançar a essas oportunidades. Eu acho que você fez toda essa trajetória, né? Fiz essa trajetória toda e pretendo manter e continuar. Sim. Agora, aproveitando, né, esse debate, que eu acho que tá bacana nesse ponto, olhar... eu visualizo, eu penso assim numa técnica, né, que se você tem alguma sugestão, porque o que eu vejo que eu usei, né, e eu procuro usar, do ponto de vista de uma disciplina quanto a não deixar aquilo entrar para uma maionese, né? Ou seja, querendo ou não, se a gente for ver, há um processo de uma autorreeducação, não tem? Tipo, de você falar, olha, não, André, isso aqui está... Olha o fato, olha onde dói, busque para si, ou seja, buscar uma resposta talvez mais pragmática, né, para aquela situação e não fantasiosa. Né? Talvez como que... André, eu não estou entendendo bem. Você diz que não banalizar o que acontece? Exatamente. Ou seja, a pessoa, por exemplo, o que ela colocou? Na imaturidade. Eu estou justamente questionando, né, se a professora ela tem alguma técnica para justamente... dar maturidade. Aí eu estou usando como uma hipótese de fazer autodisciplina. Se ela tem outras técnicas que podem dar ajuda no incremento dessa maturidade, ou seja, a busca da maturidade imaginativa. É isso. A disciplina é muito importante, assim como você, com a disciplina, também fazer as recins necessárias. Você só consegue diminuir, eliminar as imaturidades com as recins, as reciclagens intraconscienciais. Não é nada externo, é a mudança intraconsciencial. Aí entra, poderia dizer como uma técnica, o arco voltaico, é uma técnica. Na tecnologia eu cito vários, o arco voltaico é uma delas, o conscienciograma, a conscienciometria, a consciencioterapia. Todas essas técnicas, elas vão gradativamente eliminando. Esse processo todo eu fiz, essa caminhada toda eu fiz. Consciencioterapia, conscienciograma, conscienciometria, preceptoria. Eu fui crescendo, num caminhar. E todas essas geram as recins, desde que você queira realmente fazer essas reciclagens. E nada acontece por acaso, e nem você pode delegar para outra pessoa. Se você não enfrentar e não fizer as suas recins, vai continuar com as imaturidades, vai continuar no mesmo patamar evolutivo. Exige investimento, exige determinação e vontade, como eu coloco lá na frase enfática, sem esse tripé, você não consegue avançar. É realmente o enfrentamento. Acho legal, né? Interessante, Rita, que a gente olhando o psicossoma dentro desse processo da maturidade que você está trabalhando, ele entra muito a questão disso que você falou, da reflexão, da busca da autopesquisa, as recins, porque se a gente for ver, o psicossoma é um nó górdico, né? Se a gente dominar isso, ou seja, a exacerbação, cuidar não só a imaginação, mas o processo de uma... A gente sabe que, olhando o que você fala muito no teu texto, sobre cérebro, sobre, né, ou seja, o controle, contar até 20. Então, você colocou diversos pontos que a gente sente o seguinte, que você tem que se educar, não é? É isso que eu estou pegando da tua experiência e trazendo essa importância da pessoa, ela ter um olhar mais técnico, né, sobre si. Agora, eu queria só comentar, assim, sobre tudo isso que você falou, que a Rita está defendendo, eu acho que está tudo perfeito. Mas tem um verbete que a Rita colocou na remissiologia, que eu estou vendo jovens aqui, que não deveriam deixar de ler, que é o aparvalhamento bovino. Eu coloco ele como indicação para leitura complementar, inclusive eu anotei aqui, é o
como coadjuvante, o anti-envelhecimento cerebral, que é da professora Rosa, e o aparvalhamento bovino, que é justamente o oposto do verbete da lucidez. Que ele é o oposto da lucidez, é quando a pessoa não tem lucidez, é quando ela perde a lucidez. Eu tinha justamente assinalado esses dois, assim, como os principais desses 15 da remissiologia. Mas apesar de assinalar a não lucidez na juventude, assim, se você pegar a essência dele, ele chama a atenção do jovem, que é na juventude que ele tem que resgatar uma velhice longeva, que é a lucidez na longevidade. É o que você perguntou. O que eu consigo, por exemplo, no anti-envelhecimento cerebral, eu coloquei o positivo do aparvalhamento bovino. Eu chamo a atenção para o que a pessoa tem que fazer desde o início, mas o aparvalhamento bovino, ao falar da condição, né, do psicossoma, que o aparvalhamento bovino é uma expressão assim, né, da pessoa que fica exaltada, enfim. Mas ele chama exatamente a atenção, que é desde jovem que tem que começar a trabalhar a longevidade sadia. Eu acho que esse verbete, assim, é muito importante. Né? Eu acho que e o seu verbete também chama atenção para isso. Na Proverbiologia, na página 32, ela coloca o envelhecimento, o troféu de vencedor. Né? E vem corroborar isso aí, que desde a juventude você vem numa competição com você mesmo para chegar na velhice, né, como vencedor. Essa é uma expressão do professor Valdo Vieira. Eu gostaria de aproveitar e colocar que ele também, ele coloca assim, que na maturidade, o que deve fazer? Aproveitar ao máximo a experiência acumulada ao longo da estrada da vida humana. E o envelhecimento feliz é quando, feliz aquele que você consegue a homeostase, a holossomática, é quando a qualidade das suas respostas melhorou substancialmente bem acima das perguntas. Em que você já tem, você consegue as respostas, você consegue as respostas mais assertivas, as respostas mais elaboradas, as respostas mais bem pensadas. Seria nesse sentido. Muito bem. Na Fatologia, página 32, quinta linha. Como fazer a melhoria do nível e da qualidade dos convívios? Estou na meia-idade e tenho pouquíssimos amigos na cidade onde eu moro. Como nós colocamos na questão anterior, tem a ver com o bom humor também. A melhoria do nível da qualidade dos convívios tem a ver com a manutenção do bom humor. Como é que você vai conviver? Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que é ranzinza, ou que é fechada. Você não sabe se você aborda, se você chega, não chega. Então, dê mais abertismo, seja mais aberto, procure ficar mais livre, mais tranquilo. Às vezes a pessoa é trancada também. Não que ela seja mal-humorada, mas ela é fechada, ela não se abre, ela não conversa, ela não interage. Se ela não interagir, como é que o outro vai saber que você tem vontade de interagir? Como é que você vai dar abertura para ter esse convívio com outra pessoa se você não dá essa abertura? Você fica fechado, em si mesmado, eu falo. A pessoa fica em si mesmada. Você não sabe o que ela pensa, você não sabe o que ela quer, você não sabe o que ela sente. Então, eu acho que uma saída é você se abrir mais, é você ficar mais aberto, é se jogar, se dar mais. É porque ele na pergunta anterior, ele é a mesma pessoa, ele fala da inapropriação, né, de ser inapropriado, a questão de zombar, de fazer pegadinhas e tal. Mas um trocadilho bem humorado é uma coisa muito interessante, né? Eu conheço ele, eu não sei se ele lembra de mim aqui de Foz do Iguaçu, ele é uma pessoa extremamente inteligente, então ele é capaz de fazer bons trocadilhos, assim, inventivos, assim, criativos e homeostáticos, não precisa ser nosográficos, né? Então, talvez ele desconheça esse traforo que ele tem.
Talvez é bom chamar a atenção que você falou, que ele tem esse trafora e não está dando a devida importância. Que então, o trocadilho bem feito é interessante. O trocadilho bem feito é muito interessante, né? Não precisa ser nosográfico. Não cria um ambiente homeostático. Não precisa ser depreciativo, pode ser uma coisa até ao contrário. Sim. Né? Agora, com relação a ter muitos amigos, também não é a quantidade de amigos que vai demonstrar, é a qualidade. Sim. E o abertismo para assistência, né? Que vai demonstrar o bom humor dele, né? Até com a maturidade, a pessoa se torna mais seletiva quanto ao círculo de amizades. Você atende as pessoas, faz assistência, mas não precisa necessariamente ser amigo daquela pessoa. Você assiste ela, faz assistência, mas você se torna mais seletivo com as amizades. Isso é uma coisa, acho que é uma coisa natural. É o conceito, né, de amigo, de amizade, que eu acho que tem que... Ter muitos amigos. Mas que tipo de amigos? É positiva essa amizade? Não está desviando você da sua proexis? Né? Muitas vezes o grupo de amigos, quando não é positivo, desvia da proexis. Pois é. Uma coisa quanto a essa amizade, o interessante é a gente dar o nosso depoimento quanto voluntariado, né? Porque o voluntariado, ele acaba criando essa sinergia de esforços e metas grupais que acabam alinhando e criando ali uma força, e que isso é a verdadeira amizade às vezes, né? A amizade evolutiva, que é construtiva, assistencial, que tem a ver com as equipex que se formam, primeiro a equipim, depois a equipex. Então isso é muito sério, a gente não sabe quantos, imagina que a gente, quando o professor Valdo falava da equipex dele, e que passava o intermissivo todo trabalhando, não era um dia nem dois, né? Era às vezes centenas de anos no caso dele, né? mais de um século. Agora, um outro detalhe interessante que eu estava pensando nessa história, que realmente a gente, do ponto de vista educacional, a gente não tem uma escola de bom humor, né? Talvez se tivesse um curso sobre isso, seria fantástico, não é não? A Eni Soares, ela fez um verbete que tem a ver até certo ponto com isso, que ela fez educação traforista. Certo. Então imagina, se a gente desde pequeno a gente tiver uma educação traforista, exato, a gente não vai melhorando o bom humor? O que você acha? Com certeza. Técnicas parapedagógicas. Né? Técnicas parapedagógicas, vamos pensar nisso. Agora, se a gente for ver, eu estava tentando associar até mesmo a questão dos quadrinhos, né? Se a gente for ver, todo jornal tem aquelas charges, e uma charge bem feita, quando você vê que não é aquele processo muito pesado, tem muitos que têm um toque leve, mas é altamente reflexivo, inteligente, que entra que você está falando. A pessoa pegou, né, tipo assim, uma essência ali, né? E isso é uma boa, uma inspiração, né, de inteligência. Posso seguir aqui? Ok. Na estrangeirismologia, página 32, poderia falar sobre os insights indicativos do cérebro saudável e atuante e o check-up neurológico a partir da meia-idade física? Os insights indicativos do cérebro saudável e atuante são justamente as percepções, mais as parapercepções, quando você recebe os insights de amparador e você consegue fazer essa análise e consegue compreender melhor, de maneira mais clara, mais objetiva. Por isso que o indicativo do cérebro saudável e atuante. Quando você fica atento a esses insights, você consegue decifrá-los e tirar as conclusões mais assertivas. E depois o check-up neurológico, a partir da meia-idade física, é extremamente importante. Porque o que acontece, dentro dessa pesquisa que eu fiz para escrever o verbete, o que acontece muito, eu cito aqui em neossinapsologia, eu acho. Não. Depois eu cito mais à frente, a questão do médico fazer as análises muito superficiais, não fazer análise precisa. Acho que você fala isso lá na argumentologia, a necessidade, vê se não é no diagnostologia. Diagnóstico.
Vê se não é o primeiro parágrafo aí, ó. Lucidez É da o maturidade diagnóstico garantida pela manutenção do cérebro ativo do idoso requer da medicina diagnóstico preciso para a identificação das doenças demenciais e do declínio da capacidade cognitiva, não é isso? Sim. O que acontece é que o médico faz aquela análise, faz aquele check-up, mas não faz um check-up preciso, não é neurológico. E dificilmente a pessoa na meia-idade procura um neurologista para fazer um check-up, a não ser que ela esteja sentindo algum problema mais sério. E, por outro lado, quando você faz o check-up normal, anual, deveria incluir esse check-up neurológico, sei lá, de alguma forma, algum teste que fosse mais preciso. Às vezes a pessoa está com o início de uma doença demencial e ela não é identificada porque esse check-up é muito superficial. Ele não aprofunda. Veja por mim, eu faço check-up todo ano, mas nunca foi pedido um check-up neurológico. Assim, é só quando a pessoa já apresenta um problema. Então, é feito esse check-up. Né? Aí, muitas vezes, já foi. Já foi. Já Inês foi, era né? morta. Inês é morta. Posso perguntar? Pode. Parabéns, Rita, pelo Obrigada. verbete, que enfim saiu. Mas eu gostaria de saber que na fatologia, na 8ª linha, a lucidez na maturidade, possibilitando a ampliação da interassistencialidade. Como é que isso acontece? Essa lucidez, quando você mantém essa lucidez, você consegue ampliar a interassistencialidade, porque você fica mais atento a tudo o que acontece. Tudo você analisa de uma outra forma, de uma forma mais madura, mais você pondera mais, você analisa de forma mais madura para você tomar as melhores decisões na interassistencialidade, que nós fazemos interassistência o tempo todo, nós estamos interagindo intra e extrafisicamente. Então, começa essa lucidez, começa, o princípio do começo, eu falo que é a ortopensenidade. Você não tendo ortopensenes, como é que você vai fazer assistência, interassistência? Então, na minha percepção, a lucidez começa pela ortopensenidade. Ok. Ok? Obrigada. Olha, você. Oi. Você pode explicar para mim, na fatologia, na página 32, o esquecimento das informações irrelevantes? Eu não entendi se é algo positivo ou algo negativo. O esquecimento das informações irrelevantes é positivo. É positivo pelo seguinte, porque você começa a selecionar melhor, você recebe muitas informações durante todo o dia. É internet, é WhatsApp, é noticiário. Então, você começa a fazer uma listagem, você faz rapidamente. Eu falo assim que eu considero o cérebro como um HD. Você carrega, e depois você faz aquela limpeza, Então, o esquecimento das informações irrelevantes, aquilo que não é prioridade, você deleta. O que não presta mesmo, como dizia o professor Valdo. Então, você já deleta. Você recebe a informação, mesmo no trabalho, eu trabalho na universidade, muita informação, muita coisa, e você tem que ser seletiva, porque senão você sobrecarrega seu HD e fica estressado. O que é o estresse? O estresse é gerado pelo acúmulo de informações que a pessoa não consegue mais gerenciar ou deletar aquilo que não é relevante. Ok? E aí tem uma questão assim até interessante, né? Porque o cérebro já faz isso, ele já limpa automaticamente, mas ele considera irrelevante aquilo que você usa pouco. Então, a gente, se tem uma coisa positiva e produtiva que a gente quer manter, tem que treinar e tem que repetir bem, porque senão ele vai mandar embora, porque ele faz isso que ela falou, o Scandisc roda automaticamente, entendeu? Normalmente, eu trouxe o livro que eu indico na referência bibliográfica, O Melhor Cérebro da Sua Vida. Essa pesquisadora, ela é Bárbara Strauss,
Os Segredos e Talentos da Maturidade. É um retrato radicalmente novo do cérebro que vai muito além de levantar a moral dos que entram na meia-idade. Então, ela coloca o seguinte, que é irrelevante... Mostra para a gente, assim, isso. Já está mostrando, já está bom assim. Aqui. Aí, está bom, assim. Que é irrelevante, deixa eu segurar aqui, que muitas vezes é irrelevante você guardar, você está conversando com uma pessoa, fala assim, mas o filme que eu assisti, o autor, eu não lembro, aí você fica angustiada, fica muitas vezes angustiado por não lembrar naquele momento. Esquece, dali a pouco você lembra, no meio da conversa você lembra. Então, são informações irrelevantes que não tem tanta necessidade. Por outro lado, ela coloca também que quando a informação ela é mais vincada no cérebro, quando ela tem emoção, quando aquilo é importante para a pessoa. Quando tem uma certa emoção, um marco histórico, alguma coisa que chamou a atenção nesse sentido. Esse livro é muito bom. Foi indicado durante uma dinâmica aqui em Foz do Iguaçu e fiz muito proveito nesse livro aqui. Acho que tem na Editares, deve ter disponível na Editares, na Epígrafe. Epígrafe. Tudo bem, então? Vamos continuar aqui. Tem várias perguntas, não sei se tem alguém para perguntar. Eu queria... Pode perguntar? Então, vamos lá. A gente tem muitas perguntas aqui, a gente vai na página responder de vocês e a gente vai 34, na trinomiologia, o último trinômio, eu gostaria que você pudesse falar sobre ele, mas numa intervenção pedagógica. Como atuar com esse trinômio? O trinômio intraconscienciologia, esse? É. Interconscienciologia e extraconscienciologia. Você compreender que toda a nossa manifestação e todas as nossas ações, a nossa vivência, ela é multidimensional. Quando você vê intraconsciencial primeiro, com você com você mesmo, interconsciencial, você está interagindo com outras consciências, e extraconsciencial com extrafísico. Então, você não perder em momento nenhum tudo o que acontece, tem a interação multidimensional. Muitas vezes, no dia a dia, no seu trabalho e tal, você fica muito focado no intrafísico. E você deixa de fazer assistência mais qualificada, porque você esquece que acha que está só no intrafísico, você esquece que é multidimensional, que não existe separação. Na intervenção pedagógica, você com o aluno na preceptoria, gostaria que você citasse microfone, Rosa, a gente não está citasse um exemplo na preceptoria, na intervenção pedagógica, como você atuaria com o preceptorando desta forma? Eu sou, além de professora, eu sou coordenadora do curso também, de pedagogia. Então, nessa interação de professor, de coordenador, professor, coordenador, aluno, é que, normalmente, quando o aluno nos procura, o professor nos procura, ele nos traz uma questão para ser resolvida. Ele nunca traz uma solução, ele sempre traz uma questão que precisa ser resolvida. Nesse momento, nós precisamos ter a lucidez, trabalhar a energia e ter lucidez para que você consiga ser mais assistencial possível. Quando você analisa o fato, simplesmente pelo fato que está sendo trazido, você pisa na jaca, com certeza. Isso acontece muito. Não pense que eu já superei isso, não. Quando eu vejo, pisei na jaca, depois tem que rever toda a situação de novo. Não, calma aí, não é só intrafísico, tem todo o extrafísico, tem a multidimensionalidade presente. Então, muito legal você trazer essa questão, que faz a gente sempre retomar a questão de não esquecer a multidimensionalidade no processo, que é muito importante, é a parapedagogia, né? Porque nesse processo há uma tendência nossa no intrafísico, como professora fora, né, da Conscienciologia, atuar somente
vendo só a intrafisicalidade. Quando a gente estuda Conscienciologia e a parapedagogia, a gente vê que existem as duas dimensões que não tem essa separação, né? A separação é apenas didática. Elas estão juntas concomitantemente, né? Quando nós trabalhamos só com a pedagogia, é que nós erramos. Muitas vezes nós não tomamos as decisões mais acertadas, com certeza. Então, nós precisamos ter sempre, acima de tudo, a parapedagogia presente. Obrigada, viu? Muito bom esse seu trinômio. Eu vou colocar no meu livro. Então, vamos ver aqui, ó, a pensenologia, página 32, segunda linha. Poderia discorrer sobre a prioropensenidade mantida na terceira idade? Pensenologia, prioropensenidade mantida na terceira idade? Isso. A prioropensenidade é você colocar novamente, eu vou enfatizar a ortopensenidade. Você só coloca prioropensenidade, os prioropensenes, quando você tem sempre a ortopensenidade em primeiro plano. Quando você vê as pessoas, você analisa as pessoas, os fatos, tudo que acontece, pelo lado positivo, pela ortopensenidade. Não é assim também ver tudo como um arco-íris, mas você vê pelo lado positivo mesmo, qual é a melhor solução nesse caso. Você assiste um noticiário, tem uma catástrofe lá. Tá, se você se envolver com essa catástrofe, você vai, no mínimo, chorar junto com as vítimas. Então, tem que analisar o fato, o que eu posso fazer? Algo que posso levar para a TENEPS, vou jogar energia agora que eu já estou assistindo o fato, vou jogar energia, vou colocar na TENEPS. Então, dessa forma, você ver sempre o lado, o que eu posso fazer de melhor nessa situação. Com a ortopensenidade, você fica isento psicossomaticamente, Sim. consegue determinar o que é melhor do que é pior, né? O que tem que fazer primeiro, eu acho. Eu falo que a ortopensenidade é o princípio e o começo de tudo. De tudo. Concordo com você. Na pensenologia, página 32, quinta linha. Gostaria que abordasse a lucidez holopensênica sustentando a longevidade holossomática produtiva. Eu acho que tem até a ver com o item anterior, mas pode expandir mais um pouco, né? A longevidade holossomática produtiva. Você manter a ortopensenidade, você sustenta a longevidade e mantém o seu holossoma rígido e produtivo. Para você manter a produtividade, você tem que ter tem que atingir uma certa homeostase. Você não consegue, no meio de um turbilhão, você não consegue produzir intelectualmente. Eu, ao menos, não consigo. Se eu estou no meio de um turbilhão, se eu estou no meio de um furacão, eu não consigo produzir nada. Então, você precisa uma tranquilidade, uma lucidez holopensênica e holossomática, energossoma, soma, psicossoma, energossoma e mentalsoma, equilibrados. Aí, eu gostaria de complementar que, com o CPC, lá na frente eu cito o CPC. Mas, assim, na codicologia, eu acho que eu cito o CPC, mas já aproveitando essa pergunta, eu coloquei no meu CPC a ortopensenidade, a mudança do bloco pensênico pela ortopensenidade. Começa com pequenas coisas. Você não queira mudar de um dia para o outro essa ortopensenidade, que é meio complexo. Mas, assim, é no dia a dia, é no momento, o que eu fiz agora? Não, agora não foi positivo, então vamos rever, vamos voltar, vamos fazer de novo, sabe? E analisar as pessoas pelos trafores, como eu já coloquei, e a desassim pelo mentalsoma. Isso, assim, para mim foi fundamental nessa construção do verbete, a desassim pelo mentalsoma. O que você chama de desassim pelo mentalsoma? O que você chama? Qual é a técnica que você usa? A desassim pelo mentalsoma é ler, estudar, escrever. Ler, estudar, escrever, todo dia. Com uma disciplina, com horário rígido, com disciplina, com organização, com determinação. Muito boa essa técnica. E outra coisa é, assim, a responsabilidade quanto à pacificação como exemplarismo.
E você só consegue a pacificação, minha meta nessa existência não é nem a dispersidade, é conseguir a homeostase holossomática. Eu acho que é o caminho da dispersidade, mas assim, através do exemplarismo eu consegui essa homeostase holossomática dos 4 veículos de manifestação. E uma coisa importante também, que eu acho que hoje, que eu analisei durante esse processo, você começa a analisar tudo o que acontece. Então, o que as pessoas mais... Quando as pessoas se tornam muito críticas, elas estão esquecendo a gratidão. A gratidão parece ter um vínculo religioso, mas não tem. Se você começa a dar valor àquilo, pode ser gratidão, pode chamar de outra forma, mas quando você dá valor àquilo que você já conquistou, você para de reclamar, você para de criticar tanto, você para de achar tanto defeito em tudo, em todos e no mundo. Se torna tudo mais light, mais tranquilo. E o meu objetivo é a homeostase holossomática. Aí, durante o ECP2, em 2015, eu recebi uma mensagem da Consciex, que também me impactou bastante e me fez tomar essa determinação. Hein? Colocar todo esforço nessa existência intrafísica para eliminar toda e qualquer mazela para atingir a homeostase holossomática, totalmente factível nessa série X. Então, assim, aí é fazer ou fazer, né? Gente, vamos aqui para frente agora. Na fatologia, página 32, primeira linha, poderia esclarecer o fato de toda experiência pessoal resultar na formação de circuitos neurológicos? O fato de toda experiência pessoal resultar na formação de circuitos neurológicos? Sim, porque quando você para e você pensa e você analisa, você forma novos circuitos neurológicos. Concorda, Rosa? Quando você para pensar e você analisa, você reflete, você tira as conclusões, ele acaba formando novos circuitos neurológicos. Com certeza. Continuando aqui, na fatologia, página 32, sétima linha. Poderia explicar a ampliação do dicionário cerebral enquanto meio de manutenção da lucidez na idade avançada? Essa ampliação do dicionário cerebral também. Como é que se consegue ampliar o dicionário cerebral? Com estudo, com investimento no estudo, na pesquisa, na escrita. Essa questão também da toda experiência resultar em formação de circuitos neurológicos da anterior, também poderia citar como as dinâmicas. As dinâmicas eu considero de suma importância para a formação, para a criação de novos circuitos neurológicos. Eu trouxe um livro aqui também que fala de alguns exercícios, são exercícios simples, mantenha o seu cérebro vivo. São exercícios neuróbicos para prevenir a perda da memória e aumentar a agilidade mental. Vê se eu acerto agora. Ok, melhorou. Bem mais rápido. Melhorou. Então, quem se interessar, esse livro tem disponível também online, nas livrarias. O que é um exercício neuróbico? O exercício neuróbico são exercícios do dia a dia que você faz de maneira diferente, inverte. Se você é destra, tenta fazer tudo com a mão esquerda. Pentear cabelo com a mão esquerda, escovar o dente, andar de costas, desde que você conheça o local, não um local que não seja conhecido seu. Entrar em casa, não acender as luzes, tentar fazer tudo no escuro. Isso tem que ter muito cuidado, né? Porque a pessoa mais idosa tem problema, se cair... Ah, sim, aí já tem que ter cuidado, com certeza. Mas eu tenho esse hobby, eu adoro fazer isso. Mas são exercícios que tem disponíveis na internet. Santos tem essa revista também, a revista Super Cérebro. Super Cérebro, ela é uma edição especial dos Segredos da Mente. Ela também tem muitas dicas, ela também está disponível online. Vamos seguindo aqui? Vamos. Na efeitologia, página 33, quais são os efeitos paralelos do uso da linguagem sem racionalidade? E como conseguir alcançar os efeitos dos exercícios neurobióticos na utilização dos 2 hemisférios cerebrais? Você acabou de falar né?
Poderia exemplificar algum desses exercícios? Sim. Primeiro, vamos lá. Efeitos paralelos do uso da linguagem sem racionalidade. É aquela que o professor Valdo usava uma palavra verborragia, que você é o legítimo jogar a conversa fora. Você usa a linguagem sem racionalidade. Ah, eu vou ali, o que você está fazendo? Jogando conversa fora. Às vezes eu brinco, mas eu não tenho tempo para jogar conversa fora. Vamos ali, o que você vai fazer? Ah, vamos jogar conversa fora. É aquela linguagem, aquela conversa sem racionalidade, sem objetivo. Oi? Vamos lá, continua. Pode falar, matar o tempo. Pode contribuir, matar o tempo. E os efeitos de exercícios neuróbicos na utilização dos dois hemisférios cerebrais, um deles é justamente a que eu acabei de colocar, a neuróbica. Mas tem muitos outros exercícios. Tem através da música. Tem um que eu achei bem interessante, que é você ir para os mesmos lugares, por caminhos diferentes. Sim, é mudar o caminho. Todo dia você vai para o trabalho, porque aquilo já é tão prático, você vai no piloto automático. Pensa mudar o caminho um dia. Você muda e você começa a perceber o que você não percebia na sua cidade, o que tinha. Ou então, deixa o carro e vai a pé. Vai a pé naquele mesmo trajeto que você vai de carro, você percebe inúmeras, até os cheiros. E aí você, com a neuróbica, você pode associar também, porque você utiliza os 5 sentidos. Você pode também utilizar, deixa eu pegar meu papel aqui. Ela oferece ao cérebro experiência fora da rotina, usando a combinação dos 5 sentidos, a visão, o tato, olfato, paladar, audição, além dos sentidos mais do emocional e do social que você faz. Um exemplo que eu dei de você fazer o trajeto a pé. E também você procurar associar 2 sentidos, o tato, o olfato e algumas coisas. Enfim, a neuróbica é uma probabilidade que você tem assim, são exercícios simples, não são aqueles exercícios complexos que muitas vezes você pega na internet, ou você compra um livro com exercícios complexos e você acaba não fazendo, são complexos, então você nem faz. Então, a neuróbica ela é um exercício baseado numa pesquisa científica do Lawrence Kantz e do Manning Rubin. Ele é professor de neurobiologia no Centro Médico da Universidade de Duke. E eles fizeram essa pesquisa e trouxeram isso de maneira bem simples, bem fácil, bem acessível às pessoas. Você vai fazer no dia a dia, resolvendo a sua situação do dia a dia. Você não precisa mudar nada na sua vida, nem parar o seu tempo. Você vai vivendo sua vida normal, trabalho, tudo, só mudando algumas rotinas. Porque, segundo eles, a rotina é o maior motivo do embotamento do cérebro, a manutenção daquela rotina. E, com a maturidade, eu falo por mim, a gente acha muito mais fácil manter aquela rotina, você já está acostumado, você não muda nada, aquilo já vai... Você vai fazendo tudo com os pés nas costas, né? A não ser que a rotina seja, como você mesmo deu o exemplo, para trabalhar intelectualmente, porque aí é uma rotina externa, mas interna não é rotina, né? Isso que é importante. Não, aí entra a disciplina e a organização. Na parafatologia, página 33, quinta linha, as parapercepções e as interferências lógicas quanto ao endosso de amparadores extrafísicos nas manifestações cosmoéticas do idoso. Favor aprofundar sobre as interações com os amparadores extrafísicos. Na sua experiência, como as parapercepções e as interferências lógicas estão sendo ampliadas? Através dos insights que eu passei a ser obediente. Porque antes eu ainda era teimosa, eu era birrenta, é um dos meus trafares que eu consegui superar também. Eu comecei a ficar mais obediente aos insights. Quando você assimila e você fala, não, isso não aconteceu, você não, as percepções, você acha que não é, e você simplesmente descarta. O amparador está lá tentando te dar aquela dica, tentando ajudar você a evoluir, você não dá importância, você simplesmente passa
tudo passa batido. Não, se aconteceu porque é isso mesmo, você acaba achando uma justificativa, sempre lógica, ao invés de você parar e analisar. Então, eu fiquei mais atenta aos insights e passei a racionalizar mais sobre eles e tirar as conclusões mais éticas e mais cosmoéticas. Na fatologia, segunda linha, a compreensibilidade ampliada proporcionalmente ao avanço da idade biológica, quando mantida a lucidez. E na quarta linha, o esquecimento das informações irrelevantes. A antepenúltima linha, as dolícias e as imaturidades da imaginação exacerbada pelo psicossoma. Então, são 3 itens. Tá. Poderia dar dica para jovem intermissivista que ainda tem muito que experimentar na vida? Quais as profilaxias medidas para antecipar tais condições? A primeira é na terceira. Compreensibilidade ampliada proporcionalmente ao avanço da idade biológica, quando mantida a lucidez, na segunda linha. Essa compreensibilidade ampliada, eu acho que assim, na minha opinião, é até uma coisa que é natural com a maturidade. Você já não analisa mais o fato pelo fato, você não analisa mais o problema. Você enxerga o problema, mas você rapidamente consegue visualizar uma solução para aquele problema. Você não fica focada no problema. Então, essa compreensibilidade que eu coloco aqui ampliada, proporcionalmente ao avanço, é quando você consegue enxergar isso de uma forma... Tem o problema, tudo bem, o que eu vou fazer com isso? Uma bagagem maior, né? Uma bagagem de conhecimento maior. Uma bagagem de conhecimento maior? Mas isso quando tem lucidez, né? Com lucidez, sim. Porque se não tem lucidez, vai ficar aquele ranzinza que você falou. Aí não vai ter jeito. Como ter mais lucidez? Tem um livro que fala sobre exatamente isso aqui, que é o Paradoxo da Sabedoria, que, aliás, foi o motivo pelo qual eu fiz aquele anti-envelhecimento cerebral que me inspirou quando eu li o livro, que é exatamente isso que vocês estão falando. A perda das sinapses são maiores a partir de uma determinada idade biológica, mas a vivência que a pessoa tem, eles chamam de sabedoria, né? A sabedoria que a pessoa conquista pela vivência, ele supera a queda das sinapses e ele faz outras ramificações e resolve o problema, às vezes, com maior sabedoria. Então, isso ele chamou o paradoxo da sabedoria. Quer dizer, menos sinapses e mais eficiência, que uma coisa compensa a sabedoria de vida, a vivência de vida, ela compensa a perda dos neurônios, que é extremamente normal. A gente começa a perder neurônio desde o início, né? Então, é claro, perdendo o neurônio, perde sinapse também. Mas, assim, mas tem a plasticidade neuronal, né? Então, ele diz o seguinte: se você tem muita experiência, eles dão um contorno e resolvem aquela situação com muito mais experiência. Eu acho que é porque vê de cima, né? Tem tanta casuística que ele consegue administrar a massa falida. Na antiguidade tinha o conselho de anciões, as tribos tinham os conselhos, né? Então, isso aí, quando tinha um problema, reuniam os velhos da tribo para achar a solução, e era fácil para eles. Eles viam o problema de outro ângulo. Agora tem que manter minimamente os neurônios funcionando, senão... tem que estar tudo funcionando. Bom, vamos lá aqui, ó. Seguindo. Falta ainda as tolices e as imaturidades da imaginação exacerbada pelo psicossoma, você já respondeu. Lembra? Sim. E o outro também, o esquecimento das informações irrelevantes. Você já respondeu também. Podemos passar para outra, para o princípio? Principiologia, segunda linha. O princípio do megafoco mental somático. Poderia explanar para os jovens os benefícios de seguirem esse princípio, de não desviar ou fazer força paulatinamente para estar sempre na retilinearidade do megafoco? É na segunda linha? Principiologia, segunda linha. O princípio do megafoco mental somático. Isso.
E o princípio da autopensinização? Não. Não, ele só quer esse princípio, ele complementou. Ele perguntou assim, poderia explanar para os jovens os benefícios de seguirem esse princípio de não desviar ou fazer força paulatinamente para estar sempre retilinearidade, para estar sempre na retilinearidade do megafoco? Justamente, é o que eu fiz. O megafoco na mental somática. Eu só consegui escrever o verbete e terminar o verbete junto com o curso, porque eu resolvi colocar como princípio, nesse período, como megafoco mental soma. A questão da leitura, da escrita, da pesquisa constante, com disciplina, você determinar um horário do seu dia e naquele período você não está para ninguém. Você fica só voltado para resolver essa questão. Inclusive, para conseguir fazer, eu consegui uma dispensa na universidade do dia do curso da verbometografia, porque aí eu conseguia focar o dia todo, já pensionizando e já focalizando, e na sequência os finais de semana, que não estavam muito produtivos, agora se tornaram bem produtivos. Tem uma pergunta aqui que está meio genérica, fora do verbete, vamos ver se você quiser responder, depois a gente fala alguma coisa. Em uma tertúlia conscienciológica, que não lembro o número agora, o professor Valdo Vieira menciona que é a favor do aborto de embriões anencefálicos. Não, está escrito errado aqui. Anencefalia. Vemos que as pessoas que optaram pela continuidade da gestação, em alguns casos, esses bebês continuaram a crescer e prosperar em sua vida na intrafisicalidade. Pergunta-se, em alguns casos, essas gestações estariam supervisionadas por amparadores? O aborto seria uma forma de impedir a evolução da consciência em continuar seu resgate evolutivo, neste caso, impedindo o seu progresso? Vou passar para a Rosa. Olha só, eu vou falar assim o que eu não me lembro dessa tertúlia, dele ter falado o complemento do que ele falou. Eu só me lembro que ele falou mesmo de achar que o aborto era uma solução, porque é exatamente no cérebro físico que é a hospedagem do paracérebro, que é a hospedagem da consciência. Então, que seria muito difícil da consciência se manifestar naquele corpo, né? Aquele corpo ali não tinha nenhuma inteligência. Claro que a gente sabe que a matéria tem uma inteligência celular, tem uma movimentação, mas que se descobrisse bem no início essa condição, que era a favor do aborto, sim. Agora, se tem amparador supervisionando, a única coisa que a gente sabe também, pelo menos que eu sei, é que nem todo mundo tem amparador, né? E que toda a relação assim do que acontece com cada uma das pessoas é sempre uma relação de causa e efeito. Até os acidentes de percurso são relações de causa e efeito, né? Então, uma outra coisa que a gente também sabe é que aborto é um tema bem complexo, que cada caso é um caso, você tem que estudar caso a caso, né? E, de preferência, interromper qualquer tipo de acidente de percurso, mesmo que tenha que cometer o aborto. Agora, de outro modo, assim, a princípio, assim, sem ter nada de contexto, o aborto não é a prioridade para ser feito, né? Então, se não tem nenhum problema que justifique o aborto, a gente acha que não deve ser feito o aborto. O aborto só deve ser analisado caso a caso, quando tem alguma causa anterior que justifique a interrupção daquele acidente de percurso ali, aquela continuidade daquele processo. Professora Rosa, acho que vale a pena só falar, né, que tipo, eu tenho até alguma informação sobre esse assunto, devido à questão da intoxicação, o processo ambiental,
Porque o que acontece? Que hoje nós estamos muito em debate aquela questão da microcefalia, né? Isso. E aí você tem a acefalia. A acefalia até aconteceu, por exemplo, no Brasil, casos muito graves e sequenciais devido à alta poluição ambiental, exemplo na cidade de Cubatão. Isso daí teve um histórico, fizeram um mega de um trabalho, né, para evitar isso daí, porque o nível de toxicidade do ambiente gerou que naquela gestação o cérebro ele acaba não sendo formado. Neste caso da acefalia, é muito improvável que aconteça esse sucesso que ele está descrevendo. Eu já vi na internet assim, alguma coisa que a criança conseguiu sobreviver um tempo de Exatamente, vida, ela fica mas pouco tempo. tempo. Exatamente, então é isso que a gente tem que diferenciar a microcefalia da acefalia, porque processos vitais acabam deixando de funcionar. Então o que acontece? Tiveram casos, o Globo Repórter já trabalhou um pouco sobre isso, e por isso que o professor Valdo era contra, porque muita gente ele se apega àquele processo porque acha que é um processo divino, um processo, ele parte assim como uma missão. Só que o que acontece? Que aquilo acaba criando diversos problemas, até psicológicos, depois do nascimento para a mãe, a perda, aquele apego excessivo. Então, por isso que a gente vê que o professor Valdo, ele sempre colocou que a mulher, ela deve, na verdade, se posicionar, né? Ela deve ter essa autonomia e não deve ser a sociedade que deve rotular de falar, mulher, você pode ou não pode fazer aborto. Ele fala assim, a mulher, a mãe, ela tem que ter essa autonomia, esse direito. Agora, as consequências disso vai depender do caso, né? Então é isso. Vai depender do caso. O que eu penso, como você falou, que o professor Valdo estabeleceu aqui não tem que ser por lei, né? Não precisa ser uma coisa induzida, né? Induzida, tem que ter a flexibilidade da mãe. Agora, Rosa, posso fazer só uma pergunta aqui, que tem um tá bom, ponto... A gente vai pedir para ela ser breve, porque tem várias perguntas. Bem breve. É que ela fez uma questão da interaciologia, um negócio brabo que ela escreveu aqui na primeira linha, que ela colocou a interação, atenção ininterrupta e autorreflexão contínua. Eu queria que ela descascasse esse abacaxi, né? Vamos lá, Rita. Interação paz interior? Não. Alô? Na interação, já achou? A interação, atenção ininterrupta, autorreflexão contínua. Isso. É você colocar o seu parapsiquismo em ação. Quando você coloca a interação, a atenção ininterrupta, é você ficar atento a tudo o tempo todo. Essa é a nossa meta, né? É o desafio. Porque quando você está com atenção ininterrupta, você também tem que fazer autorreflexão continuamente para você tomar as decisões. Então, você está com atenção em tudo, você está focado, mas aí você tem que tirar as conclusões. E qual é a melhor conclusão? Então, a reflexão é permanente, contínua, ininterrupta para o resto da nossa vida intrafísica. E mantém a ortopensenidade. E mantendo a ortopensenidade. É o nosso, acho que é um grande desafio para todos nós. Posso pegar, Rosa? Pode. Rita, parabéns pelo verbete. Eu queria que você comentasse para a gente, ali na mitologia, o mito preconceituoso de todo ancião ser senil. Então, mito. Que página, Helena? Na página 35. 35. Mitologia. Ah, sim. É um mito mesmo, que todo ancião é senil. Quando chega a uma certa idade, já existe esse mito preconceituoso, ele parte dos jovens, mas ele parte também do próprio idoso pela autodepreciação que ele tem consigo mesmo. Ele acha que já não exerce mais nenhuma atividade produtiva, e ele começa a se autodepreciar. Quando ele começa a ir para a praça jogar baralho ou jogar xadrez, ele está se autodepreciando, ou pior ainda, que às vezes entra por outros caminhos ainda mais nosográficos aí. Mas ele começa pela autodepreciação e também tem o mito preconceituoso dos jovens. Existe uma
Com o aumento da longevidade, isso deve mudar. Mas existe uma não aceitação das pessoas mais jovens pelos idosos, como se estivesse atrapalhando. Está atrapalhando o meio do caminho. Tá, ali todos esquecem que um dia, se tudo correr bem, serão idosos, né? Serão velhinhos, serão gerontes. Eu coloco isso no próximo verbete bastante. Essa questão. E aí é uma questão do posicionamento também do idoso, né? Sim. Que você coloca ali na exemplologia, porque se o idoso mudar também a ampliar, adquirir a lucidez e mudar, refazer a autoimagem e reperspectivar a existência, o aproveitamento, ali você traz na exemplologia, né? E aí esse posicionamento novo vai fazer com que a própria sociedade também passe a olhar o idoso, né? Você podia comentar também a exemplologia? Sim. A mini lucidez na maturidade seria a vivência sua entre a física na ciência convencional. E a maxilucidez na maturidade seria a sua vivência na conscienciológica. Assim, de maneira... a cuidade psíquica mantida no envelhecimento físico, garantindo ao idoso a capacidade de realizar as tarefas multidimensionais diárias da interassistência. Essa interassistência é a vivência dele no voluntariado, participando das atividades conscienciológicas, na produção intelectual, e toda essa gama de possibilidades que nós temos dentro da conscienciologia de sermos velhinhos bem ativos e bem produtivos. O que fazer para manter o foco na retomada conscienciológica na maturidade depois dos 60 anos? O que indica que essa pessoa aqui, um senhor, deve ter voltado com 60 anos para a conscienciologia, ele quer manter o foco. O que ele vai fazer? Está em algum... Não. Ele não faz referência, ele quer genérico. Pode repetir? O que fazer para manter o foco na retomada conscienciológica na maturidade, depois dos 60 anos? Tipo, conheci a conscienciologia com 60 anos, o que eu faço para manter o foco na maturidade ainda? Primeira coisa, torne-se voluntário de alguma IC e comece a trabalhar a favor da conscienciologia. Segunda coisa, vem fazer um verbete. Segundo, pode ser até a primeira, inscreva-se no próximo programa Verbetografia. E aí vai embora, não para mais. Então vamos lá. Aí tem uma pergunta que rapidinho eu vou ler, Sim. porque é uma pessoa diferente aqui, mas aí eu respondo rápido também. Professora Rosa, a respeito do seu verbete sobre dislexia, na apresentação falou algo no sentido de achar que os dislexos poderiam ser dislexos, né, ou ter o problema, quando chegaram no planeta, contribuído para a confecção de alfabetos. Eu não entendi bem o que ele colocou e não me lembro bem também do que eu falei. Eu vou ter que ver de novo para saber como responder você. Mas aí o resto diz assim, ocorre que eu tive retrocognição de transmigração para esse planeta, bem como a respeito de apresentação de um alfabeto a uma rainha, alfabeto constituído a partir de imagens. Por ser disléxico, achei tudo aquilo uma bobeira e descredibilizei as informações. Mas você falou na apresentação do verbete justamente isso. Poderia me dar alguma dica de pesquisa nesse sentido? Já fez relação da dislexia com um aporte para a superação de orgulho ou algo do tipo? Desculpa perguntar aqui, se não puder responder, poderia me enviar por e-mail, tá? Até a gente pode continuar por e-mail, mas vou responder alguma coisa. Primeiro, de baixo para cima, eu penso muito nessa condição da superação do orgulho. No meu caso, em especial, mas aí eu consigo, você também talvez tenha esse mesmo processo. E aí eu digo assim, cada caso é um caso, tá certo? Mas no meu caso eu tenho forte indício que seja isso sim. E você tem que baixar a bola aí do teu orgulho. Agora, o que eu me lembro de eu ter falado na apresentação do meu verbete, que é o seguinte, que como eu tenho uma descendência árabe muito forte, e as letras, né, a linguagem não é ideográfica, mas, por exemplo, os chineses. Então, o que eu lembro que eu levantei a hipótese
uma pessoa que tenha vindo com uma genética ou com uma paragenética muito forte e preponderante sobre o soma, e que veio recentemente, ou recuperou recentemente, uma linguagem ideogramática, né, com ideograma, eu acho que pode ser aí a causa da dislexia. Né? No meu caso, eu me lembro também que o árabe escreve da direita para a esquerda. Então, é possível que, como essa vida venha muito carregada de retrocognições, né, do mundo árabe, sim, pode ser que isso tenha ocasionado, mas pode não ser nada disso, é só uma coisa de pesquisa. Mas eu me lembro que eu levantei essa hipótese, né? Até porque na China, as pesquisas de dislexia, todo aquele movimento cerebral que na linguagem da esquerda para a direita sistemática, né, que a gente tem, é de um tipo. E na China, como é ideograma, é de outro tipo, o tipo da dislexia de lá. O processo mental é diferente. Tá? Então, é muita coisa para a gente estudar. Até é bom saber que tem mais pessoas interessadas para a gente estudar junto e trocar ideia. Polinomiologia, página 34, penúltima linha. Você incluiu a homeostasia gerada pelo polinômio soma, energossoma, psicossoma, mental-soma equilibrados. Qual trafor intraconsciencial é essencial para equilibrá-los? A homeostasia gerada pelo polinômio soma, energossoma, psicossoma, mental-soma equilibrados? Isso, só que ele está te perguntando qual é o trafor que você acha que é o essencial para equilibrar todos eles. O que você acha? Qual o trafor que você acha que é mais importante? Nesse caso aqui, eu coloquei todo o meu CPC. Como? Todo o meu CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, para conseguir essa homeostasia do soma, energossoma, psicossoma e mental-soma. Mas através de quê? Deve ter tido algum trafor que você privilegiou no teu CPC para trabalhar esse equilíbrio. Qual foi esse trafor? A organização, a determinação, o que foi? A auto-organização e a determinação. Foram esses dois? Sim. Eu penso também que seja, né? A partir disso... É minha meta. A homeostase holossomática é o equilíbrio dos 4 veículos de manifestação e é através da determinação, colocando esses 2 trafores em ação. Porque eu acho que com determinação e organização você trabalha a intelectualidade, trabalha a parapsiquismo, trabalha a saúde física, trabalha tudo, porque né? Você não pode trabalhar só o mental-soma e esquecer do soma. Não pode. Também acho que seja isso. Nem a energia, nem o lado emocional também. Uhum. Eu sempre fui muito racional. Agora eu estou até trabalhando isso para ser um pouco mais... Sou de origem alemã, então já tenho isso como genética, essa racionalidade. E até no último acoplamentário, eu recebi uma sugestão em dosar mais a racionalidade com a emoção. Não ser tão racional, tentar equilibrar melhor isso. Estou trabalhando isso. Isso é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo você não pode deixar o mental-soma sufocar a sua emoção, psicossomatizar. Não é bem emoção, é sentimento elevado. É sentimento. Mas, assim, mas ele tem que ser o gerenciador de todo o holossoma. Eu acho esse paradoxo muito interessante da gente estudar mais. Não é fácil, não. Não é fácil. Sindromologia, página 34, penúltima linha. A perda mnemônica natural do envelhecimento ocorre com todas as consins? Ela pode ser evitada ou revertida? O que você acha? A perda... Na sindromologia, página 34, penúltima linha. A perda mnemônica natural do envelhecimento. Não, é o diagnóstico diferencial entre a perda mnemônica natural e o envelhecimento das síndromes demenciais. O diagnóstico, quando ele é preciso, aí entra essa questão da médica, né, da avaliação médica. Esse diagnóstico, quando é só uma perda mnemônica natural ou quando é uma síndrome demencial. É que o começo dele não colocou o começo ali. Faz a diferença, é o diagnóstico aqui. Quando você tem perda mnemônica, você perde a capacidade, primeiro, de memorizar coisas.
E quando você entra na demência, você entra nas síndromes demenciais. O que é uma síndrome, primeiro? É um sintoma com vários processos de doença sem uma causa específica. É uma síndrome. Então, fica difícil para o médico, muitas vezes, fazer um diagnóstico preciso. A demência, quando já chega a demência, é a perda de origem orgânica progressiva, sobretudo da memória. Então, compromete o pensamento, o julgamento, a capacidade de adaptação, principalmente as situações novas que surgem. A pessoa não consegue fazer uma mudança, porque ela já não tem mais essa capacidade, ela já não tem mais esse discernimento para fazer essa mudança. Agora, respondendo exatamente o trecho que ele quer, a perda mnemônica natural. Se é natural, é porque acontece naturalmente com todo mundo, né? Sim. Do envelhecimento, ocorre com todas as consciências? Sim, ocorre com todas as consciências. Ela pode ser evitada ou revertida? Eu acho que revertida é bem difícil, evitada totalmente, acho que não, mas pode ser administrada muito bem. Ela pode ser atenuada. Atenuada, interessante, eu volto de novo a falar do livro O Melhor Cérebro da Sua Vida, onde os neurocientistas chegaram à conclusão de que a pessoa pode até adquirir um mal de Alzheimer. Só que se ela tiver um preparo, se ela fizer se ela tiver um diagnóstico preciso, ela fizer todo o acompanhamento, ela pode levar uma vida até normal, sendo autossuficiente até a de soma, sem que isso interfira na sua qualidade de vida. Ela pode ter uma perda, mas não vai ser totalmente dependente. Isso. Na profilaxiologia, página 36, item 3, psicomotricidade. Como você incentivaria uma consim obesa sedentária na meia-idade e sem dinheiro para pagar um personal trainer a controlar o peso corporal praticando as atividades físicas com exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular? Paradoxo, que linha que é? Não, é profilaxiologia, na página 36, terceiro item, 36. Naquela enumeração que você coloca. Profilaxologia. 35, 36. Pode repetir a pergunta? Pergunto, na psicomotricidade. Como você incentivaria uma consim obesa sedentária na meia-idade, sem dinheiro para pagar um personal trainer? Então, na pior situação, coitada. A controlar o peso corporal, praticando as atividades físicas com exercícios... Não, peraí, deixa eu ler errado aqui. Atividades físicas com exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular. Em primeiro lugar, é você ter determinação para começar esse exercício. Começa fazendo caminhadas leves. A caminhada, você não precisa, você só precisa de um calçado confortável, nem precisa ser de marca. Você pode pôr um calçado confortável e começar a fazer caminhada. Começa caminhando meia hora por dia, depois vai aumentando, depois passa para a corrida. Com isso, você vai melhorar, primeiro melhora o bom humor. Acho que as atividades físicas, principalmente as aeróbicas, melhoram muito o bom humor. Você já não vai querer mais ficar sedentária. Depois você procura uma pessoa que tenha o conhecimento nas atividades físicas, que tem muitos programas hoje, não sei onde você mora, mas em todo município hoje tem. Por menor que seja o município, sempre tem, não precisa um personal trainer. Alguém que passa um roteiro de exercício que você possa fazer. Tem aqueles exercícios pela pela internet também, né? Tem aqueles sites que ajudam a gente a fazer exercício. Mas como ela já é sedentária, eu acho que ela precisa sair mesmo para caminhar. Sair de casa, né? Ela tem que sair de casa. Ela tem... Oi? Ela precisa sair... Ela não, ele é um homem. Hoje em todos os municípios tem academia ao ar livre. Academia ao ar livre não tem segredo, não tem mistério, toda pessoa consegue fazer, são aqueles equipamentos que hoje inclusive está em moda. E nessas academias ao ar livre tem determinados horários do dia
em que tem uma pessoa ligada à formação de educação física que passa as instruções para a pessoa usar. Então, assim, não tem desculpa. Eu acho que não tem desculpa mexer o corpinho mesmo. É sair de casa, começar a caminhar e mexer o corpo. Uhum. Eu estou com várias perguntas aqui, eu vou selecionar algumas, tá? Na parafatologia, página 34, primeira linha, poderia expandir o paradoxo da infantilidade na idade madura? Parafatologia... não, paradoxo. Na paradoxologia, página 34, 34. primeira linha. Ah, tá. Poderia expandir o paradoxo da infantilidade na idade madura? A infantilidade da idade madura é aquela pessoa que já está numa idade madura, mas ela ainda tem umas atitudes infantis. Ela tem birra, ela tem a teimosia, ela é do contra, ela não consegue ter essa maturidade. Uhum. Na efeitologia, página 33, segunda linha, infelizmente, com o correr dos anos, há um aumento das chances da ocorrência de problemas vasculares cerebrais. Como contornar os efeitos colaterais da perda das faculdades mentais causadas pelo acidente vascular cerebral, que é o que a gente conhece como AVC, né? Uhum. E em quem está se recuperando desta lesão? O acidente vascular cerebral, ele não está na minha referência bibliográfica, eu tive acesso posterior a essa bibliografia. É um livro que eu aconselho a todos que tiverem interesse em fazer a leitura. Ele está disponível online. A cientista que curou o próprio cérebro. É uma neurocientista que reprogramou sua mente após ela ter um AVC. A autora chama Jill Bolte Taylor. E nesse livro, ela explica passo a passo quais foram as percepções quando ela teve esse AVC, como ela conseguiu, mesmo tendo AVC, pedir socorro, e como ela foi atendida em tempo, porque ela conseguiu, mesmo com AVC, ela conseguiu pedir socorro, e como depois, passo a passo, ela recupera e consegue levar uma vida normal hoje, produtiva. A outra aqui, deixa eu ver aqui. O que fazer para identificar as próprias emoções e sentimentos na hora em que ocorrem? Quer dizer, as emoções e sentimentos. Sei que o psicossoma é um nogórdio, mas não sei como lidar com o que sinto, nem consigo atribuir rapidamente um nome para as minhas emoções e sentimentos. Como é que você pode ajudar ele? Essas emoções, a emoção é que leva, eu falo assim, que a emoção exacerbada, a emoção, quando você coloca o psicossoma acima do mental soma, você tem a possibilidade de sofrer mais assédios. O assédio começa sempre pelo autoassédio. Então, tem que ver o que você, nesse momento em que você percebe, o que você estava pensando, a respeito do quê? Você estava pensando ou estava sendo pensado? Tem que analisar o que estava acontecendo naquele momento, os fatos. Primeiro analisa seus pensamentos, procura ter pensamentos mais rígidos. Quando nós falamos em ortopensene, são pensamentos rígidos, positivos. Quando acontece, não sei se você conhece o EV, mas assim, o recurso fundamental, básico, o princípio de tudo é a instalação do EV. Caso você não conheça, procura pensar em momentos positivos. Mudar o bloco pensênico rapidamente. Mudando o bloco pensênico rapidamente, você consegue desassimilar também. Mas se você não conhece, convido você a conhecer a Conscienciologia para aprender a trabalhar com as energias. Talvez procurar o voluntariado, né? O voluntariado, no centro onde você mora. Da onde ele é? Da onde que ele é? Tem um local? Peraí, deixa eu ver aqui.
Ele ou ela. É de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto deve ter alguma IC, não sei agora, mas deve ter alguma IC. Ou entra pela internet. Se não tem uma IC, se não tem um centro, deve ter pelo menos um grupo. Tem um núcleo lá em Ribeirão, né? Eu acho que tem também. Ele entrando na internet, no IPC... Entra na internet, no IPC. Ele vai conseguir. Inclusive, a gente vai ter até CP2 lá esse ano. É? No IPC tem lá. Tem lá, então. Aqui, está aí a dica para você. Eu acho que a grande dica para ele, né, enturmar mais, para ter motivo até para se animar mais, que é a mesma pessoa que falou sobre a obesidade, então... sim, eu acho ótimo. Que convidamos você a participar. Tudo, né? Quando que é o evento? Procurar o IPC lá, vai ter o SCP2, que é o curso mais avançado lá, parece-me que em outubro. Mas tem o IPC, ela pode entrar no site do IPC e achar o endereço. Tudo bem, então? Convite feito. Tá bom. Gente, olha só, ainda ficaram só 2 questões aqui, mas não são para você. Aí eu vou optar, eu optei por fazer todas as perguntas que eram dirigidas a você, do verbete. Depois eu respondo essas aqui que não são diretamente. Ok. Aí eu respondo depois, porque o nosso tempo se esgotou. A gente poderia continuar conversando aqui. Eu sei que tinha gente com microfone aí, mas infelizmente o nosso tempo não deu. Mas eu acho que a tertúlia, sempre que acontece isso, sabe, Rita, indica que o verbetógrafo precisa de fazer mais verbete sobre o assunto. Eu sei até que você está fazendo. A gente parabeniza você pelo seu verbete, pela apresentação, foi muito interessante, muito boa, ajudou a muita gente que está aqui, inclusive a mim. Agradeço a dedicação do verbete. Eu quero agradecer novamente aos tertulianos e teletertulianos por essa oportunidade e pretendo continuar a produzir muitos verbetes, aprofundando cada vez mais. Já estou no outro programa de verbetografia, escrevendo o geronte proexista, que é justamente a continuidade. O geronte é a partir dos 65 anos até a dessoma. Então, vamos lá. Eu estou entrando nessa fase do gerontismo. Então, vamos lá. Vamos ver o que se faz daqui para frente. Muito obrigada. Tá, a gente que agradece, parabeniza você mais uma vez. A gente agradece a presença de todos vocês, pelas perguntas, pelas energias, pelo debate, que foi bem interessante. Aos teletertulianos também, nós tivemos uma quantidade bem grande aqui de teletertulianos. A gente convida vocês a continuarem participando conosco diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde. Eu sempre gosto de enfatizar que são os tertulianos, os teletertulianos, com o verbetógrafo do dia, que movimentam, que dão sentido aos nossos debates. Então, a gente precisa de todos vocês para manter o nosso debate vivo aqui diariamente. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 29 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 36 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes convites. A Helena, Conscienciograma Sem Drama, que é a 8ª turma EAD, o Fernando Barbaresco, sobre programação do CAEC. E eu vou fazer o convite para os SCP2. Antes, teremos o professor Fernando falando pelos amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez aqui reforçando a importância do programa Amigos da Enciclopédia. Há mais de uma década, o programa Amigos da Enciclopédia, com mais de 300 associados, hoje estamos falando em 390 associados, tá? É que dão a sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para a transmissão diária das tertúlias para todo o planeta, para a manutenção e toda a organização aqui do Tertuliário, do Holociclo da Holoteca também, todo o acervo, riquíssimo acervo à disposição do público, que temos no Holociclo da Holoteca, é mantido também pelo programa Amigo Enciclopédia, além de toda a infraestrutura predial. São prédios e prédios aqui que são mantidos no campus do CEEC pelo programa Amigo da Enciclopédia. Então, a gente reforça a necessidade de nós mantermos e expandirmos o programa. A gente perdeu nos últimos 12 meses muitos amigos. Então, a gente está convocando novamente, convidando aqueles que ainda não renovaram a assinatura ou que não são amigos da enciclopédia, para se tornar amigo. Você pode ligar na recepção do CAEC
O telefone é 45-3525-2652, todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado, e você faz a sua adesão ao programa Amigos. Você vai acessar o site e tem uma série de benefícios que vai facilitar muito as suas pesquisas, seu estudo para fazer seu livro, seu verbete também, tá certo? Então nós confirmamos novamente a importância e convidamos o pessoal para renovar a sua assinatura e fazer adesão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Conscius, nós convidamos para a 8ª turma do EAD Conscienciograma Sem Drama, que vai começar agora, no dia 19 de junho. Todos são 6 meses de curso, aos domingos, das 19 às 21 horas. Você pode entrar em contato ead@conscius.org.br ou pelo telefone 45 21 02 14 60, a partir das 14 horas. Então, conscienciometria, caminho da harmonização intraconsciencial. Obrigada. Agora, falando aqui com a bandeira do CAEC, eu sou o secretário-geral do CAEC, e faço um convite a todos os teletertulianos para passar as férias de julho na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Então, em julho, aqui na Cognópolis, todas as ICs oferecem uma série de eventos muito interessantes e muito importantes. Então, para você se programar e ter aí uma passagem com preço mais acessível, as acomodações aqui na Cognópolis, no Hotel Mabu, ou no CAEC, ou em outro local, é bom programar com antecedência para que você possa ter um preço melhor, né, um plano de pagamento melhor. E nós oferecemos aqui, além de toda a infraestrutura que o CAEC tem, com as tertúlias diárias, o cicloteca à disposição, 17 laboratórios para autopesquisas, os acoplamentários, laboratório grupal. Temos dinâmicas diariamente, só numa semana aqui nós temos 21 dinâmicas no CAEC, são mais de 28 dinâmicas hoje em toda a Cognópolis, tudo à disposição para quem frequenta aqui. E nós temos uma programação especial para julho. Então, oferecemos aí 7 eventos importantes aqui. Por exemplo, de 8 a 10, nós temos Natureza do Cosmos, é um curso da Holoteca. Temos a reciclagem de posturas monárquicas, com o tema Monarquia Francesa. Temos também a Escola do Parapsiquismo, o primeiro módulo. Temos a primeira evento paracientífico dos Colégios Invisíveis, que vai ser do dia 22 a 24 de julho. Temos o Campo Avançado de Auto-Megaforização, que é um curso de campo dentro do CAEC. E temos 2 acomplementares, que é o Equipim e Equipex, e o outro que é de Monarquia, que é Interassistência à Monarquia. Então, nós oferecemos aqui 7 eventos só no CAEC, além de todas as demais ICs, também oferecem eventos para você que quer programar as suas férias, passar as férias em Foz do Iguaçu, visitar todas as nossas atrações turísticas aqui, que são muito bacanas, né? Cataratas, Itaipu, Paraguai, Argentina, mas principalmente fazer um tour aqui evolutivo na Cognópolis Foz do Iguaçu. Então fica o nosso convite. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar vocês para fazer o SCP-2. O SCP-2 é aquele curso que foi idealizado pela Serenona Monja há 25 anos atrás, e ele ajuda na promoção da reurbanização extrafísica. E no nosso momento, a gente está percebendo que ele está ajudando bastante em tudo que está acontecendo no nosso país. A gente tem sentido uma movimentação extrafísica muito grande em prol das reurbanizações no Brasil, principalmente. Nós vamos ter agora, nas próximas 3 semanas, 3 SCP-2. Um em Foz do Iguaçu, com o professor Alcir, um em Foz do Iguaçu, que é a estreia do professor Marcelo Silva, no dia 29 de abril. Nessa mesma data, nós teremos em São Paulo, na região do ABC, com o professor Alcir Alves. Nós teremos um dia 6 de maio, em Porto Alegre, com o EPICOM professor Alexander Stein, e também um em Curitiba, no dia 13 de maio, com a professora Cristina Aracaki. O SCP-2 ele promove 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos, onde a consciência se percebe mais
a questão da autoconscientização multidimensional, ela se sente mais consciência, aumenta a lucidez, e isso, então, ajuda ela a alcançar mais a desperticidade, mais próximo, mais rápido, e ajudar na questão da reurbanização extrafísica. A quantidade de consciências e energia imanente que são movimentadas no curso fazem uma assistência muito grande para a região toda onde o curso acontece. Então, fica aqui o nosso convite, esperamos vocês nos nossos cursos do SCP-2, que é Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. Amanhã nós teremos o verbete Juris Cons, é o aniversário, o primeiro aniversário da IC, a especialidade para Direitologia e a verbetógrafa será a professora Cristina Aracaque. Aguardamos a presença de vocês, agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.